Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nós estamos começando a trajetória nova a partir de hoje. Durante alguns dias, nós vamos estar falando sobre o chamado ao arrependimento. Eu quero começar hoje falando no livro de Atos, capítulo 17, o versículo 30. O apóstolo Paulo está em Atenas, uma cidade profundamente idólatra, muitos deuses. Ele anda pela cidade e vê inúmeros altares. Ele encontra inclusive com um altar que havia descrito ao Deus desconhecido. Atenas tinha tantos deuses, cultuava tantos deuses, que ela perdeu a capacidade de descrever o nome para aquele Deus. Alguém colocou lá esse altar ao Deus desconhecido, porque se houvesse um Deus que era desconhecido deles e que eles não conhecessem, eles não queriam correr o risco de não adorar esse Deus. Então, alguém tinha ali um altar e eles estavam adorando também esse Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, quando chega, diz: eu estou pregando sobre esse Deus desconhecido. O nome dele é Jesus e ele está chamando vocês ao arrependimento. Capítulo 17, versículo 30 de Atos, o apóstolo Paulo fala com eles assim: Deus fechou os olhos para os tempos da ignorância passada das nossas vidas e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Uau, esse texto está falando do chamado de Jesus para nós, para não vivermos presos sobre aquilo que passou, sobre o pecado, sobre o passado, mas vivemos nossa vida de agora a partir de uma projeção para o futuro. E o chamado aqui vamos entrar nisso, e nós precisamos entrar nisso a partir de uma perspectiva de arrependimento. Quando ele disse, Deus não está levando em conta o tempo de nossas ignorâncias, muitas coisas nós fizemos na nossa vida em ignorância, em muitas coisas na nossa vida nós fizemos porque nós estávamos cegos pelo Deus desse século que bloqueou a nossa capacidade de entendimento. Nosso entendimento estava bloqueado, nós estávamos presos por ignorância, por ausência de entendimento e de conhecimento. Mas agora que o Senhor está liberando conhecimento, agora que o Senhor está liberando entendimento sobre nós não podemos continuar e permanecer sobre o domínio, sobre o peso do pecado que Jesus já nos libertou. Ele nos chama agora para vivermos em uma nova dimensão, para vivermos em novos passos. O texto fala que aqui, em todo lugar, em toda a terra, Deus está chamando os homens para um lugar de arrependimento. Deus está chamando os homens para um lugar de entrega, de reconhecerem que são falhos, que são pecadores e que precisam caminhar em novas dimensões. Eu não estou falando que Jesus está acusando, não, é um chamado ao arrependimento. Nós já falamos que Ele não nos acusa, que Ele não é um acusador, que Ele é um Deus perdoador, mas nós não encontramos no texto bíblico um Deus que, embora não nos acuse, um Jesus que não nos acuse, um Jesus que expulsa os acusadores, um Jesus que nos abraça em amor. E nós não vemos um Jesus que faz tudo isso para nos fazer permanecer em amor. A Bíblia nos mostra uma graça que nos cobre, uma graça que expulsa a acusação, que manda embora os acusadores, uma graça que nos cobre em amor, independente de quem nós fomos um dia, mas uma graça que nos projeta para sermos transformados e não continuarmos a viver aquilo que nós já vivemos no passado. Nós precisamos entender que a graça de Deus, a graça de Jesus é uma graça transformadora. Há muitos anunciando uma graça continuinte, uma graça que te faz permanecer no seu pecado, uma graça que não se incomoda com o seu pecado. Essa não é a realidade da graça de Deus. Essa graça nos aceita em pecado, mas ela é poderosa para nos aceitar em pecado, mas tão poderosa também para nos ensinar a vencer o pecado. Se nós queremos uma graça que nos aceita, mas uma graça que não nos dá poder para viver contra o pecado, há algo incoerente nessa graça. E o chamado de Jesus aqui nesse texto, há mais de 2000 anos atrás, Ele está chamando homens, mulheres, jovens, idosos, crianças. Ele está convocando os homens em todo lugar para estarem diante dele em arrependimento, para estarem diante dele reconhecendo: Senhor, eu reconheço o meu pecado diante do Senhor. Senhor, eu reconheço quantos bloqueios há do pecado em mim, mas eu me livro deles para entrar naquilo que o Senhor tem para mim, porque eu sei que um novo tempo está sendo rasgado, um novo tempo está sendo inaugurado exatamente agora na terra. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar amanhã falando sobre esse chamado ao arrependimento. Vamos juntos.